Eu trouxe um tema aqui mais simples, curto, que é o que eu estava mexendo nos últimos 3 meses. Então, é, não é a minha área é mais a parte de fásicos, escoamentos de fásicos, onde eu tenho um conhecimento um pouquinho melhor, que é a parte de volume of fluids, mas como a gente tem que ficar tentando acudir o projeto, né, em pontos que estão falhando, então, nesses últimos 3 meses, eu tive que acudir um ponto do projeto, que é a parte de partículas discretas, que a gente chama de DPM no código. Então, como eu conheço bastante do código que tem ali, acaba que, numericamente, eu consigo atuar dentro do código em muitas partes, mas não em tudo. Por exemplo, eu estava falando para o Thiago, eu não conseguiria atuar bem na parte de evaporação, porque me falta muita base de transferência de calor, né? De energia, me falta muita base. Sou engenheira civil, não sou engenheira mecânica. Mas quando se fala da parte numérica, eu já consigo ter uma visão melhor e atuar. Então, me passaram essa atividade que era implementar modelos de colisões dentro do código. Tá? A gente tinha um modelo, que a gente chama de modelo determinístico, onde que eu pego uma partícula e eu vou verificar com quem que ela pode se chocar. Então, são partículas que a gente chama de esferas rígidas, elas se comportam como esferas rígidas, e a gente verifica com quem que elas se pode se colidir. E nesse caso, que é o modelo determinístico, o custo é muito elevado, porque se você tem N partículas e você vai verificar com quem que ela pode colidir, fazer a colisão, você vai chegar à ordem de N ao quadrado. Então, se você tem 1.000 partículas, tudo bem, esse preço você paga tranquilo. Mas se você começa agora a trabalhar com milhões de partículas, que são os casos dos projetos, né, onde a gente está chegando aí a 10, 15 milhões de partículas, esse custo já começa a não ser mais viável. Então, nós tivemos que trocar esse modelo e buscar outros tipos de modelagem. Então, só dando uma introdução aqui no problema, a gente tem 2 tipos de modelagem para trabalhar a parte de colisão, tá? Uma que a gente chama de lagrangiana e outra que é a euleriana. No caso da colisão lagrangiana, a gente tem as nossas esferas, a gente considera elas como rígidas, né? E a gente consegue observar 4 tipos de tratamento para ela. A gente tem a coalescência, ela se choca, uma gotícula menor se choca com a maior, e eu deleto a gotícula menor e aumento o diâmetro da maior. Tá? Esse diâmetro ele varia numa ordem de raiz cúbica, a gente eleva os diâmetros ao cubo e tira a raiz cúbica dela. Um outro possível tipo de choque são as reflexivas, onde elas se chocam e nesse processo de choque vai sobrar uma gota satélite. Então, eu tenho que soltar 2 gotas de diâmetros menores e uma satélite. Um terceiro choque é o stretching. A gente se choca e ela dá aquele estiramento. Isso se chama stretch, ela dá o estiramento dela. Eu consigo fazer estiramento numa modelagem TPM? Não. Então, eu gero satélites, vários satélites. Tá? E o outro que é o bounce, né? Ela só, ou grazing, que a gente chama também na literatura, eles falam muito em grazing. Que ela só choca e dá o rebound dela e vai embora. Tá? Se eu olho para a euleriana, a gente já não está mais considerando esfera rígida. A gente tem toda a ação da tensão superficial e aí ela se deforma, a gente vê o estiramento. Isso aqui é bem estudado na literatura, que é o pinch-off, né? Que é a formação dessa quebra, desse estiramento dela. Então, quanto mais refinado você consegue fazer sua malha, melhor você consegue captar essa formação, esse estiramento. Então, tem trabalho bastante interessante sobre esse pinch-off. Isso aqui, então, é a modelagem euleriana, e a gente tem a modelagem lagrangiana. Na modelagem euleriana 8, dentro do MFSIM, a gente tem uma parte de volume of fluids que trabalha com esse tipo de coisa, né? Aqui um exemplo de um problema onde a gente tem os dois. Né? Aí a gente vai ter a colisão euleriana, dado pelo filme, que é um crossflow, eu tenho um jato com escoamento cruzado, que vem nessa direção, e um jato bifásico nessa direção. E aí a gente tem a parte de colisões e de quebra desse filme, representado pelo Wolff, e aqui, na hora que eu quebrei isso aqui, eu já transformo em partículas lagrangianas, e dentro dessa nuvem aqui começa a ocorrer o processo de colisões. Tá? É só uma introdução aí.
como é que eu cheguei nesse problema, né? Como é que eu fui me deparar com esse problema? Nós chegamos num problema agora no projeto, né, que a gente está fazendo análise de corrosão em sistemas de topo da torre de destilação das refinarias. Então, esse é o projeto que nós estamos trabalhando. Nós temos um trecho na torre de destilação e a gente começou a fazer toda a simulação. E o trecho ajusante já havia sido feito, né, fizemos há um tempo atrás. Chegou nesse momento aqui, onde está o quartel, nós temos a presença de injetores, e aí temos a análise de escoamentos bifásicos, né? E ali é bem semelhante ao que eu mostrei atrás. Então, nós temos um escoamento bifásico representado pela Volk e a geração também de TPMs, que à medida que essas gotas vão sendo formadas e ficando muito pequenas, a gente não pode mais transportar de forma euleriana, a gente tem que transportar de forma lagrangiana para não dissipar tudo, né? Então, nesse momento, a gente fez a simulação também, temos alguns injetores aqui, e fizemos todo esse trecho aqui de 30 metros também, só com a presença de partículas lagrangianas, só com a presença de DPM. Agora chegamos aqui na curva, né? O que a gente estava esperando na curva? Que nós íamos ter uma grande injeção de partículas e que, à medida com que ela se chocasse com a parede, bem aqui na curva, a gente ia começar a converter isso em euleriano, íamos deixar de ter partículas lagrangianas, íamos converter isso em euleriano e poderíamos continuar todas essas sessões aqui com euleriano, e aí sim a gente começa a ver, então, definir melhor toda a região de molhamento dentro dessa tubulação, né? Entender que tipo de padrão de escoamento que está ocorrendo dentro dessa tubulação. Bom, chegou nesse momento aqui, na hora que nós chegamos nessa parte aqui da curva, nós vimos as coisas colidindo, né? Vimos as partículas colidindo e conseguíamos transformar ela em euleriano, mas, no entanto, esse filme estava sendo dissipado muito rapidamente. A gente teria algumas possibilidades de manter esse filme, isso é o que a gente está entendendo, tá, pessoal? É o que a gente vem entendendo do nosso problema. A gente poderia refinar muito, teríamos esse problema aqui, eu consegui com 3 níveis de refinamento, e já vai algumas semanas para rodar esse caso, e para a gente conseguir segurar esse filme, eu com 3 níveis, eu teria que chegar a 10 níveis de refinamento. Então, eu não estava conseguindo imaginar a máquina que a gente ia precisar para rodar isso. Teria que ser algo muito maior do que nós temos hoje, né? Então, a nossa ideia vamos então converter um volume maior, porque na hora que eu gerar uma massa maior de líquido, eu consigo sustentar esse filme e aí eu consigo transportar melhor. Bom, para a gente gerar uma partícula maior, eu tenho que considerar a coalescência. E a gente acredita que nesse momento aqui a gente vai tendo maior coalescência de gotas, de partículas, né? E aí eu posso convertê-la com uma massa maior e nesse momento eu vou ter uma geração de filme melhor e eu não perco tanto pelo fato de eu estar usando uma malha tão grossa. Vocês estão me entendendo o problema? Então, é o que nós começamos a imaginar que seria possível, tá? Bom, então tá. Então, vamos passar então para o processo agora de coalescência. Vamos deixar um pouco parado a euleriana e vamos estudar a coalescência. E é aí que a gente foi. Bom, a coalescência que nós temos no código é determinística, não dá para pagar o preço da determinística. Um caso muito simples, rodando aí talvez 100 passos de tempo, eu gastava 4 horas para resolver uma colisão determinística. Estava bem caro mesmo. Então, nós vamos para tentar estudar quais são os modelos disponíveis que a gente tem na parte de partículas, né, de TPM, quais são os possíveis modelos que a gente tem. Quando eu falo de TPM, se eu vou estudar a colisão, eu tenho que considerar alguns princípios. O primeiro princípio é uma colisão binária. Nós sempre vamos analisar a colisão entre duas partículas, tá? Ela é quase instantânea, ou seja, nós sempre estamos trabalhando esferas rígidas. Bateu, colidiu, se chocou, é algo bem rápido. Outro, o passo-tempo lagrangiano tem que ser menor que as frequências de colisão. E isso daqui, às vezes, vai apertar mais do que o meu passo-tempo euleriano, tá? Os tipos de colisões que a gente encontra na literatura: a colisão determinística, a colisão estocástica e a colisão determinística
estocástica. Aí já é um híbrido, né? Na modelagem determinística, né? Então, eu tenho uma partícula e eu tenho uma vizinhança muito grande de partículas e eu tenho que verificar a trajetória de cada partícula para colidir com aquela que eu estou em análise e ver se vai colidir ou não, né? E aí é o que eu estava falando, que nós vamos chegar em uma ordem aí de n ao quadrado de análise. Na determinística estocástica, essa modelagem ela entra na literatura em 81, então já tem um tempo aí que ela está sendo usada. Ela é a mais usada, ela é a que está presente no ANSYS, ela é a que está presente no OpenFOAM, tá? Então, nesse tipo de modelagem, né? Eu vou fazer uma análise da probabilidade de coalescer, mas dentro de um volume de controle. Eu não olho a minha vizinhança, eu só olho as partículas que estão dentro daquele volume de controle. Isso diminui muito o meu custo. E ainda uso um parâmetro que há uma probabilidade de coalescer ou não? Então, eu verifico essa probabilidade antes de verificar qualquer tipo de trajetória. Há uma probabilidade de coalescer? Se há, então eu faço as análises. Se não, eu já vou para a próxima partícula. É um método eficiente, porém, ele depende muito do espaçamento da análise. Claro, você está analisando as partículas que estão presentes no volume de controle. Tá? Então, se você diminui o seu volume de controle, você consegue, então, ter bem mais eficiência na sua análise. O que o pessoal está fazendo hoje, né, na literatura mais recente, de 81 para cá, hoje o pessoal está tentando fazer trabalhar esse modelo de uma forma híbrida. Ou seja, eu vou definir novas regiões, não um volume de controle, eu vou definir parâmetros para estabelecer qual que é o meu raio de atuação que eu devo fazer esse choque. Então, é o que eu consegui ver na literatura aí que o pessoal está tentando melhorar. Isso diminui a probabilidade de choques, né? A quantidade de colisão começa a ser mais eficiente. Então, às vezes a gente pega aí uma literatura mais antiga, a pessoa resolve o mesmo problema, está dando lá milhões de coalescência. Na literatura, na modelagem mais atual, ele já consegue reduzir isso, já vai para milhares de coalescências. Na modelagem estocástica, eu não preciso conhecer a vizinhança, eu vou continuar utilizando parâmetros de probabilidade para analisar. Eu preciso conhecer as estatísticas locais daquelas partículas, tá? Então, eu preciso levantar médias e RMS ali das propriedades que eu quero, como diâmetros, como velocidades. Isso tudo tem que ser levantado. E eu crio eu estou varrendo minhas NCPM e eu vou criar uma gota, uma partícula fictícia que vai, na verdade, representar uma população para mim. Então, eu estou fazendo uma probabilidade, mas também estou fazendo uma análise populacional do meu problema. Tá? Então, eu estou analisando uma partícula e eu vou fazer essa análise dela como se eu estivesse entendendo que ela vai colidir com uma população, com informações a partir de uma população que está ao redor dela. Tá? Há muito tempo que eu não trabalho com essa parte de estatística, fui ver isso na graduação, então não consigo aprofundar muito e entrar aqui sobre como que é essa análise populacional. O que eu consigo afirmar para vocês é que é levantado médias e RMS dessa informação local que eu tenho. Tá? E é uma informação local de volume de controle. Não é uma informação local mais que um volume de controle. Então, só reforçando aqui, nós temos os 3 modelos presentes. Hoje, dentro do código, nós estamos com os 3, o determinístico, que vai partícula por partícula, estudando a trajetória da partícula. O determinístico estocástico, onde eu faço um levantamento da probabilidade de chocar dentro de um volume de controle, e um estocástico, que tem, além da probabilidade, uma análise populacional. Tá? Bom, quando eu entro na modelagem estocástica, eu tenho 3 parâmetros que eu tenho que definir. Isso é comum ao longo de toda a literatura. Primeira coisa que a gente tem que fazer, detectar a possibilidade de colisão entre gotas, ou seja, a probabilidade de colidir, primeiro parâmetro que eu vou levantar. Segundo parâmetro, a eficiência do impacto.
Esse parâmetro aqui é das literaturas mais recentes, tá? Por quê? Porque eles alegam que na literatura, eu posso ter partículas, eu tenho uma gota e ela vem na minha direção, uma partícula pequena vem na minha direção para se chocar, às vezes ela não se choca, ela dá a volta ao redor da gota menor. Ela só está ali, entrando ali, como se estivesse entrando numa camada limite e dando a volta ao redor. Então, eles chamam isso de análise do impacto de eficiência, para ver se ela realmente vai ter um, um impacto com a gota maior. E depois eu preciso mapear o meu cenário. Ou seja, tá, ela tem a probabilidade de colidir, ela não vai ficar dando a volta, ela vai colidir. Mas o que vai acontecer? Dentro desse mapa, o que vai acontecer? Ela vai dar só o bounce? Ela vai ter o stretching? Ela vai ter o grazing? Né? O que vai acontecer aqui dentro? Na maioria da literatura, só 2 casos são admitidos: coalescência e o grazing, que é o bounce. Tá? Esse, na maioria. Vi papers também em que o pessoal foi mais profundo e fizeram outras análises. Mas o que eu implementei dentro do código está trazendo apenas coalescência e o bounce. Então, a modelagem estocástica, o paper que eu consegui implementar foi o de 2000, é também o mesmo. Não, perdão. Essa estocástica não tem no OpenFlow e também não tem no AMP. Tá? Então, eu trouxe só da literatura mesmo. A primeira coisa que a gente vai levantar é a probabilidade de colisão. Ela é dependente do diâmetro real, do diâmetro da partícula real e do diâmetro da partícula fictícia. Lembra, a fictícia é levantada a partir de uma análise populacional, RMS, né? A velocidade relativa entre essa fictícia e a real, o tempo, e aqui vai entrar um parâmetro importante dentro do código que a gente vai chamar de número de densidade da partícula. Então, as partículas agora, elas, dentro da hash, a gente tem mais um parâmetro, e esse parâmetro se tornou fundamental porque nós tivemos que rever toda a parte de brecar por causa desse parâmetro. E se não, eu ainda não mexi mais parte do código, nós vamos ter que rever grande parte da evaporação também por causa disso. Por quê? Porque é esse parâmetro aqui agora que vai me permitir garantir a conservação da massa. Tá? Então, eu tenho uma partícula, ela mudou de diâmetro, ela pode ter encolhido ou ela pode ter aumentado. Mas e a massa? Eu vou perder a massa? Eu tinha uma massa no código de partículas. Eu mudei de diâmetro. Eu vou perder a massa? Não posso acontecer isso. Então, a gente vai guardar essa informação de conservação de massa dentro do número de densidade. Tá? E essa informação, então, toda vez que agora eu for precisar de uma informação de massa dentro da parte de partículas, eu tenho que lembrar que eu tenho uma outra variável que está trazendo, ou seja, eu não posso falar que agora a minha massa é ρ vezes volume. Ela é ρ vezes volume vezes o número de densidade, o n-particle. Tá? Eu vou falar n-particle, gente, porque é o que vem à minha memória, é o que está no código, o nome da variável. Ok? Então tá, definimos a probabilidade de colisão. Se essa probabilidade, se ela for maior do que o número randômico, né, nós estamos trabalhando com modelo estocástico, então vai haver a probabilidade de colisão. Mas eu tenho que também trabalhar com o impacto de frequência. E aí o impacto de frequência vai precisar de um outro parâmetro, que é uma distância adimensional. Essa é como se fosse uma distância do centro da bolha até a velocidade relativa que ela vai caminhar, e eu vou fazer essa análise, então, se essa distância minha também for maior do que um valor randômico, então eu estou tendo aí a minha colisão ou a minha coalescência. Tá? Além disso, o que vai me definir, então, se eu vou fazer a colisão, o bounce, ou se eu vou fazer a coalescência, onde eu mudo os diâmetros da partícula. Aí eu vou precisar fazer uma análise em cima desse ângulo crítico, né? um ângulo de colisão também dado por vários parâmetros aqui. Se esse ângulo for maior do que um valor crítico, também dado um valor randômico, então aí eu tenho colisão ou coalescência.
aqui a coalescência. Tá? Então, na coalescência, entrei dentro, defini o que vai acontecer. Então, agora eu vou alterar meus parâmetros. Coalescência, aí é fácil. Mudo o diâmetro, baseado nessa relação, mudo a velocidade dela e calculo o N-particle. Calculo o meu número de densidade agora de partículas, também baseado nessas respectivas relações. Se for só o gradient ou o bouncing, também a gente vai mudar diâmetro? Não. Deu bouncing, velocidades diferentes para cada lado, e a gente tem essas relações. E aí, outro ponto que a gente tem que alterar, que é o que eu estava falando. Toda vez, todos os termos fontes, todo parâmetro que eu tenho agora, uma relação de massa, eu tenho que lembrar que eu tenho um número de densidade para multiplicar. Tá? Então, isso aí, o pessoal que mexe com alguma coisa dentro do DPM, se começar a fazer a análise de coalescência ou break-up, tem que entrar em lembrar que agora as massas são definidas baseadas nesse parâmetro. Modelagem determinística e estocástica. Por que ela tem o determinístico? Porque ela é uma análise de um dado volume de controle. Eu estou pegando todas as minhas partículas do volume de controle. Por que ela é estocástica? Porque ela é baseada numa probabilidade. Eu não faço análise da trajetória, eu faço análise da probabilidade de colisão. Então, nós temos também a análise da probabilidade, temos o ângulo crítico que tem que ser determinado e conseguimos aí, baseado em alguns parâmetros, avaliar o quanto de massa que vai mudar. Ou seja, eu tenho uma partícula grande, colidir com uma partícula pequena. Será que aquela partícula pequena vai perder toda a massa dela para grande? Ou vai sobrar alguma coisa? Tá? Então, nessa análise que eles passam, a gente consegue calcular uma variação de massa, e aí eu tenho a partícula, uma recebeu massa e a outra diminuiu massa. Ou a massa que ela diminuiu tanto que ela ficou zero, e aí é hora de eu deletar. Então, olha que interessante. Na modelagem determinística e estocástica, eu vou vendo esse choque acontecer e vai chegar um momento que eu vou deletar uma partícula. Na estocástica, não. Eu estou fazendo uma análise com uma fictícia, ela nem existe. E aí? O que acontece? Então, se a gente começa a analisar o problema, que é o que nós estamos vendo agora, no caso da curva, eu tenho N partículas e um número de partículas lá que está constante, né? Não está variando. Enquanto nesse daqui eu vejo massa sumindo mesmo, partículas sendo deletadas do sistema. Né? E no outro, não. No outro, chega um momento que eu fico num regime com 4 milhões e ali eu permaneço. E no determinismo estocástico, não. Eu vou vendo partículas realmente sendo deletadas e isso é bom, porque meu custo cai. Tá? Bom, se eu mudei a massa da partícula, então eu também vou depois, no caso da coalescência, eu vou modificar as velocidades, modificar o diâmetro, nós temos os parâmetros aí, né? As equações que vai definir cada uma dessas variações. Bom, de resultado, o que eu estava fazendo, né? Na análise dos resultados. Fui tentar criar um resultado, peguei um paper e ele começa no início parece bem interessante, é um caso simples, em torno aí de 30 mil partículas que ele cita, ele roda 0,06 milissegundos, mas depois, na hora que você começa a montar o caso, você vê, poxa, eu preciso de mais informação para acertar esse caso, eu preciso de mais informação para validar esse caso. Então, acabei que eu não insisti muito nesse paper, porque eu precisava de mais informação, era um paper de congresso, a gente não tinha muita informação desse paper, mas foi só para poder começar a ter um resultado inicial dele. Então, a gente tem esse spray, né, e ele mostra a variação do diâmetro das partículas e como que ela evoluiu aí até 0,5 milissegundos. E aí, o que eu fiz? Bom, já que eu não estou conseguindo bater todos os parâmetros, porque eu não sei todos os parâmetros, vazões, né? Tudo que foi setado, propriedades do fluido. Então, eu vou fazer uma comparação. O determinístico a gente já tinha no código e ele foi muito bem validado. Né? Pelo menos a gente tem a dissertação, acho que da Ana Paula que fez, ele foi bem validado. Então, eu considerei o determinístico como um parâmetro de comparação para mim. Tá? Então, esse foi quando eu rodei ele, o mesmo caso no determinístico. E aí eu rodei o mesmo caso no estocástico. Fazendo só uma análise qualitativa, tá, pessoal?
E depois eu rodei o mesmo caso determinístico e estocástico. Aqui eu só coloco as partículas com o mesmo diâmetro e aqui as partículas com diâmetros variados, só para tentar entender um pouco o que está acontecendo. Mas na hora que eu comparo as PDFs das partículas no instante final, eu vejo bastante variação entre o estocástico e o determinístico estocástico. Okay? Se eu vou comparar a quantidade de partículas, eu consigo ver até uma coisa mais semelhante. O determinístico, eu estou chegando com 30 mil partículas, o estocástico com 28 mil partículas e o determinístico estocástico com 33 partículas. Tempo computacional de cada um. Determinístico, 4 horas, para rodar 0,6 milissegundos, o estocástico, 13 minutos e o determinístico estocástico, 20 minutos. O que seria bom para esse tipo de análise? É a gente saber quantas partículas colidiram, quantas coalesceram, as PDFs, os seus devidos instantes de tempo. Aí sim eu acredito que seria uma boa validação para esse problema. Tá? Mas eu realmente não consegui. Os casos que eu consegui para fazer uma boa validação disso são casos de teses. E aí nós estamos chegando a 30 milhões de partículas. Infelizmente, eu não tenho esse tempo para poder ficar fazendo esse tipo de análise, de rodar aí 2, 3 meses para ver se o equipamento vai bater as PDFs ou não. Tá? Então, só concluindo aqui, né? Hoje nós temos os 3 tipos de modelos de coalescência. Eu tive que atuar muito em cima do modelo do O'Rourke. Depois do modelo do O'Rourke já implementado, a gente viu que ele ainda estava um custo muito elevado. O que estava acontecendo? Eu fazia uma análise, eu pegava uma partícula e daquela partícula eu olhava para a célula euleriana e eu via quantas partículas tinha naquela célula euleriana e eu fazia o choque naquele volume de controle. Depois que eu fui entender que no OpenFOAM a análise é ao contrário. A gente olha para o volume de controle. Naquele volume de controle eu pego as partículas. Isso reduz muito o custo computacional. Principalmente quando nós começamos agora a trabalhar em milhões de partículas. Né? Por quê? Porque você acaba tendo uma malha euleriana bem mais barata do que um domínio lagrangiano. Tá? Então, isso ficou sendo um parâmetro até legal para a gente, porque muita coisa no código vai ter que ser revista a partir desse ponto de vista. Por exemplo, o denso que a gente tem lá é nisso. Eu olho para uma partícula lagrangiana e faço todas as análises olhando para o euleriano. Não pode ser. Você tem que varrer o euleriano para depois pegar o lagrangiano. Tá? São modelos que carecem de uma validação. Fiz uma análise muito qualitativa, muito rápida, né? Precisa agora de entrar um pessoal aí fazendo uma maior validação em cima disso, para ver se a gente está fechando mesmo os modelos. Por quê? Porque às vezes você implementa, mas a gente tem que calibrar. Né? O que é o calibrar? Às vezes você pega, você entende uma equação de um jeito, implementa daquele jeito, mas uma outra interpretação é melhor. Né? Então, sempre eu falo, sempre a gente precisa de pegar um bom problema, que não seja caro, que não seja um problema de tese, mas que dê bons resultados. Um tempo curto para a gente fazer essa calibração melhor. Atividades futuras, o que eu tenho trabalhado? Eu estou trabalhando hoje no Brecap, estou fechando também toda a parte de Brecap. A gente revisitou todo o Brecap justamente por causa desse número de densidade de partículas que entrou no código. Nós estamos revendo toda a parte de denso quando nós temos as modelagens com K-Epsilon. Tá? Para continuar, aquele problema que eu mostrei no início, agora nós vamos trazer as reais condições de contorno que vêm da tubulação vertical e levar para a tubulação da curva. Todas as análises que eu fiz até hoje foram fictícias. Eu lancei uma carga ali que eu achava que dava certo, né? Mas agora eu tenho que trazer as condições reais e depois voltar, então, a fazer a conversão ao Lagrange, agora tendo a esperança de que essas partículas coalescidas me gerem um volume de líquido maior e a gente consiga continuar o cálculo. Bom, aí, obrigada. Não sei se vocês entenderam o problema, se querem tirar alguma dúvida, fica à vontade. Pessoal, alguém tem alguma dúvida?
Eu não acompanhei bem quando acontece colisão com o filme, com a parede. Isso está sendo contemplado também? Não, porque a colisão que eu tenho, bom, não sei se eu vou, se eu entendi bem. Porque elas, Eu não elas tenho. colidem entre elas, né? Mas pode colidir também com uma parede. Isso, então a gente tem que olhar, nesse ponto, são os parâmetros de conversão lagrangiana com a euleriana. O que a gente tem? A gente tem a conversão que eu sei que está ativa no código, professor, é a de aproximação com a parede. Então, dado um delta de duas distâncias, uma distância de 2 delta da parede, da fronteira imersa, a gente já ativa a conversão, certo? Para filme. Isso, nesse caso aqui. Agora, é isso que eu estava conversando até com o Cercado semana passada. Se a gente tem um filme que, de repente, faz isso aqui, eu tenho gotas aqui, eu não estou mais a 2 delta de distância, né? Então, a gente tem que ver se isso aqui está existindo. O que eu não lembro se tem ou não. Tem? Então, é essa parte que eu fiquei de olhar com o Cercado. Que não existia. Mas como é que o filme está sendo modelado? É com EWF? Não, nesse momento não estamos modelando filme mais, não. É só o É só Wolf. voo. É. Tá. Então, a ideia é conseguir ter esse filme, é ter uma conversão tão intensa de partículas que esse filme começa a ficar volumoso e ser transportado, né? Com o Wolf. Com fogo. Mas eu acho que aqui vai ter que subir muito malha ainda para poder dar conta de sustentar isso. Uhum. Isso não vai sustentar. Obrigado pela apresentação, Milena. Pelo que eu entendi, você falou que quando as primeiras tentativas, né, quando vocês convertem as gotas lagrangianas para o filme euleriano, tem uma difusão pelo Wolf, né? Uhum. Aí ele desaparece. Sim. Então esse mecanismo que você está tentando de aumentar o volume é um artifício para manter ele no domínio? É. Assim, é real, porque a gente espera que tenha coalescência, né? Sim. Eu não estou forçando a coalescência. Ela deveria estar ativa, mas também deveria estar ativo o breakup. Só que eu não quero, eu não vou deixar o breakup atuar, porque se eu quebro e o meu Weber já manda eu quebrar, eu vou ter partículas muito pequenas, eu não quero. Eu quero ter um volume grande de conversão para eu não ter que pesar tanto na malha. Naquele momento eu quero um volume grande de conversão. O pesar tanto na malha que você fala é para refinar e capturar o Wolf Refinar do filme. isso. Porque esse filme ele está muito pequeno, né? Certo. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu tenho. Ô, Milena, obrigado pela apresentação. Você tinha como botar naquele slide que você compara o número de partículas no estocástico, no determinístico e no semi? Isso. Nesse momento aí, eu fiquei um pouco sem entender, porque parece que você tinha falado que no estocástico a tendência é de não sumir com as partículas, né? Então a tendência seria de ter um número grande de partículas, só que Sim. ficou menor. Sim. É uma boa pergunta. E ela ficou bem menor, né? Deixa eu tentar lembrar, porque teve momentos, às vezes, na hora que eu fiz esse levantamento, eu tentei deletar partículas. Tinha uma situação num paper que ele deletava, e aí eu não consigo mais te afirmar se foi nesse momento que eu fiz essa análise, tá? Que você
você teve um paper que ele falava o seguinte: eu tenho que chocar uma partícula maior com uma partícula menor. E se acontecer ao contrário, da menor com a maior? Então, nesse momento, ele deletava a partícula, tá? Mas depois eu entendi que não é uma deleção, é um não cálculo. Eu simplesmente pulo aquela partícula. Então, pode ser que nesse momento aqui, eu coletei o dado na hora que eu estava deletando, Entendi. tá? Entendi. Ok, muito obrigado. Mas aí é isso que eu estou falando, né? A gente precisa revalidar, Entendi. tá? Muito obrigado. Para ter essa confirmação mesmo. Obrigado, Milena, pela apresentação. Eu tive uma curiosidade, na verdade, sobre a eficiência de impacto, né? Se na literatura falava as causas, né? Porque a partícula ele se desviava e fazia tipo não sei, ele passava ao redor da outra partícula. Então, Não, eu não vou saber te falar qual o motivo que leva, tá? O que eu consigo lembrar é realmente mais recente da literatura do Samuel fala, olha, pessoal, vamos reparar na importância da eficiência do impacto. Que pode ser partículas que estão deslizando sobre a partícula maior. Não sei se ela tem uma relação devido ao diâmetro dela, que está fazendo com que tenha, se é um escoamento externo que está fazendo esse deslizamento. Isso eu vou ficar escrevendo também, não. ah, Não tudo bem, consegui obrigado. prestar atenção nessa parte. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Olá, meu nome é Iago. Eu queria só saber, entender melhor o que é esse N-part, querendo ou não, vocês falam bastante, né? Você falou que era como é que fala, um coeficiente para conservar massa nos cálculos que você faz, mas o que ele diz realmente do que é a DPM, assim? Você tem uma massa de uma partícula, certo? Ou vezes o volume. Tá. Agora, o seu diâmetro mudou. Vamos supor que o seu diâmetro diminuiu. Né? Seu diâmetro diminuiu. E aí? O que aconteceu com a massa? Nós estamos trabalhando a partir de princípios que tudo se conserva. Né? Sim. Nossa massa se conserva dentro do código. E aí, como é que você vai falar que o diâmetro, se você mexeu no diâmetro, não mexeu no ρ e a massa tem que manter constante? Então, você vai ter agora um novo parâmetro, que é esse número de densidade que eles chamam. Tá? Então, o número de densidade vai ser a massa original que você tinha, dividido pelo ρ e o volume. Tá? Então, sempre você tem que ter armazenada a informação inicial. Por isso que a gente, no código, você não vai ver eles mexendo na massa. A variável massa, que você vai ver lá, ela é separada do M. Entendi. Tá? Porque você sempre precisa dessa informação inicial dela. E aí, na hora que você precisa de um cálculo onde você realmente vai usar uma massa, vai calcular termos fontes. Você precisa da massa, então agora você tem que lembrar que você tem um número de densidade para poder ajustar a sua conservação. Ok? Entendi, obrigado. Ô, Milena, mais uma curiosidade, você tinha demonstrado no último slide que ainda precisam de melhorias na parte de denso com KY. Aí, só de curiosidade, o que seriam essas melhorias que são necessárias? Não, mas é na parte quando a gente montou a parte de denso, vou tentar ver se eu lembro a parte denso. Quando você começa a ter partículas da ordem da malha, agora você precisa começar a aplicar alguns filtros para poder trabalhar essas partículas, tá? E aí a gente, então, trabalha com esses filtros e entra nessa eu não lembro muito mais, muita coisa da parte denso. Começa a aplicar esses filtros. A gente modelou na época pensando em LED. E na hora agora que a gente está rodando o KEPSON, as coisas não estão funcionando. Tá?
Então, e esse caso da curva que nós estamos rodando tudo com o KF. Tá? Então, aí a gente começou a ver que o denso, ou seja, eu estou tendo colisão, estou tendo partículas agora da ordem da malha. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que trabalhar com alguns filtros que vêm do denso. Só que nós nunca aplicamos essa modelagem para KF. Aí a gente está indo para a literatura e está vendo que precisa de uma nova modelagem ali para KF. Tá? Correções. É só assim para vocês ficarem pensando que às vezes cai alguma atividade. Não, eu tenho que rodar dentro. Mas para KF ainda está me devendo. Bastante modelagem. Entendi, muito obrigado. Ok, pessoal. Vamos agradecer. É isso, pessoal. Obrigado pela participação.